paz do Senhor, vamos falar hoje sobre mitos ou verdades. O que a Bíblia diz sobre este assunto? Mitos ou verdades? A falta de leitura bíblica, estudo pessoal, às vezes nos faz passar alguns tipos de apertos por ouvirmos algo errado e por não conhecer as Escrituras, não conhecendo ali, não conseguimos discernir se aquela informação confere ou não, e ainda acabamos repassando a informação errada. No fim das contas, muitas lendas surgem e ganham força, simplesmente por ignorância. Vejamos algumas delas abaixo aqui que eu anotei, algumas delas, que em primeiro vamos falar sobre o fruto proibido. O mito da maçã como o fruto proibido foi criado aos poucos e traduzido ali pela Bíblia hebraica do latim, e o texto de Gênesis nos mostra Deus proibindo Adão de comer o fruto da árvore ali do conhecimento do bem e do mal. Mas o texto não especifica que fruto era esse. Na realidade, o pecado original de Adão não foi simplesmente o comer tal fruto, mas o desobedecer as ordens expressas por Deus. E qual fruta era essa? Não faz a menor diferença e não tem importância alguma. A grande lição aqui é obedecer. E em segundo, falaremos sobre a história de Sansão e Dalila. Muitos pregadores já disseram que Dalila cortou os cabelos de Sansão, Juízes capítulo 16, verso 19, que diz o texto então ela o fez dormir sobre o seu joelho e chamou a um homem e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. A história de Sansão e Dalila, ela já foi alvo de diversas reproduções artísticas, como peças, filmes e novelas. Em quase todas, Dalila é aquela que corta o cabelo de Sansão, tirando as suas forças, mas o texto bíblico não diz isso. A palavra nos diz que Dalila foi paga pelos filisteus, inimigos de Israel, para seduzi-lo e descobrir a fonte de toda a força do juiz Sansão. E assim ele fez. O texto diz que após seduzi-lo e descobrir a força ali da sua, onde estava a sua força, Dalila o faz adormecer em seus joelhos e chamando ali um homem, para cortar as tranças da cabeça de Sansão. Mito ou verdade? Bom, sobre Jonas e a baleia, é muito comum ouvirmos que Jonas foi engolido por uma baleia, principalmente nos livros infantis. Tomar muito cuidado com isso, viu? Mas a Bíblia, na verdade, não especifica que tipo de animal marinho engoliu a Jonas. A palavra hebraica usada no Antigo Testamento literalmente significa grande peixe. O grego usado no Novo Testamento é ketos, o que significa simplesmente criatura do mar. Mais uma vez, a lição aqui ela é obedecer a Deus. E o animal em si não faz também diferença nenhuma. Há pelo menos 2 espécies de vidas marinha no Mediterrâneo que são conhecidas na região desde a antiguidade e por serem capazes de engolir um homem inteiro. E são ali os chamados cachalotes, animal parecido com uma baleia. E com ali também o tubarão branco. Porém, entre todos os animais conhecidos, só o cachalote poderia ter
conseguido tal façanha, né, de ter engolido a Jonas. Normalmente eles transportam os seus próprios bebês quando estão doentes, ali pela boca. E em terceiro lugar, nós temos outro mito ou verdade. Agora é sobre os 3 magos, está lá em Mateus 2, verso 1. Conta a lenda que vindo do Oriente 3 reis magos, Melquior, Gaspar e Baltazar, seguiram a estrela de Belém, que os levou até o menino Jesus. A Bíblia, porém, fala de alguns magos ou sábios, mas não fala quantos são, e muito menos os seus nomes. Entre os persas era comum se chamar mago, né? Aqueles que tinham grande conhecimento, assim como os judeus, eles eram chamados de escribas. Os gregos eram chamados de filósofos e os latinos eram chamados de sábios. Esses magos, eles encontraram o menino Jesus ali guiado por uma estrela, né? Em Números 24, verso 17, dá a tradição de astrólogo, né? Trazendo para ele presente, ouro, incenso e mirra. E na antiguidade, o ouro era presente para reis, representando a glória. O incenso para sacerdote, representando a espiritualidade. E a mirra era usado para embalsamar corpos, representando o sacrifício. Jesus é o nosso rei, sumo sacerdote e sacrifício vivo. Apesar do texto não dizer quantos eles eram, a tradição passou a defender que eram 3 devido aos números de presentes. Além disso, deu-lhes o nome de Melquior, Gaspar e Baltazar. Esses nomes aparecem somente no Evangelho apócrifos do final do século IV. Outros mitos sobre Jesus. Seria mito ou verdade que Jesus ele nasceu no dia 25 de dezembro? Lucas 2, de 1 a 8. A Bíblia não nos diz em momento algum a data exata do nascimento de Jesus, mas nos dá algumas pistas, né? Em Lucas 2, verso 8, vemos que os pastores eles estavam com os seus rebanhos no campo durante a noite. E isso nunca aconteceria no mês de dezembro, devido ao frio extremo ali naquele lugar, naquela região, né? E os pastores, eles tiravam seus rebanhos do campo em meados de outubro para protegê-los do inverno que se aproximava, tempo frio e de muita chuva. Em Lucas 2, verso 1, encontramos um decreto para um recenseamento. É muito pouco provável que um recenseamento ele fosse convocado para uma época de chuva e frio intenso, né? E o Natal e a data 25 de dezembro são de origem pagã, cristianizada, né, pela Igreja Romana, numa adaptação da celebração da Saturnalia. E outro mito ou verdade que temos aqui se Saulo de Tarso caiu do cavalo. Atos 9, versos 3, 4 e 8. Outro mito ou verdade que temos aqui. Saulo caiu do cavalo mesmo? Vamos ver. Se Saulo de Tarso caiu do cavalo, poderia ser guiado pela mão ali quando ficou cego? Bom, ele entrou andando ali pela cidade, é um pouco complicado isso. E outro mito ou verdade aqui é que Moisés era gago. Êxodo 4, verso 10. Como diz, a tradição dos judeus, ele já condena diversas vezes pelo próprio Cristo. É condenado pelo próprio Cristo. Em Marcos 7, versos 6 a 9,
defende que Moisés era gago, e assim muitos pastores também ensinam. O Talmud, texto rabínico, né, importante do judaísmo, junto com o Midrashim, diz que Moisés ficou gago porque quando jovem ali no Egito, ele teria colocado na boca uma brasa que deixou a sua língua pesada. E conta-se que alguns ali do palácio do faraó julgavam Moisés ser uma ameaça e o acusavam diante do soberano, o faraó. Então ele disse: vamos fazer uma prova, vamos dar a ele uma pepita de ouro e uma brasa, para que ele a coloque na boca. Se ele pegar o ouro, significa que é uma ameaça. E se ele pegar a brasa na boca, quer dizer que ele é inofensivo. E iluminado por Deus, Moisés pegou a brasa, queimando a língua e enganando o faraó. O texto bíblico não especifica se Moisés era gago ou não. Apenas diz que pesado era a sua língua e que ele não tinha o dom da palavra, ou seja, ele tinha dificuldade para se expressar. E um outro caso aqui é sobre os levitas. Olha, presta atenção aí, gente. Se eles eram músicos de igreja, como diz em Números 1, versículo 50, veremos o seu verdadeiro significado aqui. Os levitas, eles eram os descendentes da tribo de Levi, que receberam da parte do Senhor a função de sacerdócio, isto é, eles eram incumbidos de cuidar do tabernáculo ali e dos utensílios da casa de Deus, né? Além de serem os responsáveis pelo deslocamento dos objetos sagrados durante as viagens. Quando Davi se tornou idoso, ele reuniu os sacerdotes e os levitas para organizar a sua missão, e entre as muitas tarefas ali já existentes, inclui-se a parte relevante aos louvores, né? Sendo assim, os levitas eram responsáveis pela adoração no templo, sim, mas também era responsável por muitas outras coisas, pelo ministério do serviço da casa de Deus. E não único e exclusivamente músico. E por isso é inadequado utilizarmos o termo levita para se referir ao músico da igreja. E aqui Satanás, ele era regente do coral do céu, Isaías 14, verso 12 e Ezequiel 28, verso 28, 13 a 15. Bom, os textos usados para defender essa ideia são Isaías 14 e Ezequiel 28, que descreve que a queda do rei da Babilônia e do rei de Tiro, respectivamente, em ambos os textos, na linguagem simbólica, eles enfatizam a descrição acerca da importância daqueles reis e seus reinos, né? Os profetas falando de como o orgulho e a soberba do homem são perigosos e procedem de uma grande queda. É fato que existe alguma semelhança entre os personagens, né? Em questão, Satanás, ele realmente caiu devido à sua soberba. Em 1 Timóteo 3, verso 6, Judas fala também sobre alguns anjos, sem especificar quem pecaram e os que não guardaram o seu estado original. Judas, no verso 6, né, o Apocalipse também, ele descreve a forma com que Satanás foi derrotado e expulso do céu. Contudo, não é possível afirmar que os dois textos façam referências veladas a Satanás. O fato é que a Bíblia simplesmente não diz o que Satanás fazia no céu
antes de se rebeliar contra Deus. E você? Você se lembra de mais algum exemplo, textos citados como da Bíblia que não estão na Bíblia? Deixe o seu comentário e que a graça do Pai, que a graça do Filho, que a graça do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e até uma próxima, se Deus quiser.